Seja muito bem-vindo à nossa terceira e última aula do nosso evento Lucros no Automático. Estou muito feliz que você está aqui na terceira aula junto comigo. Isso mostra que você está com comprometimento dentro do nosso evento, o comprometimento que eu pedi para você ter lá na nossa primeira aula. E hoje a gente vai construir o nosso último modelo, né? O nosso modelo que opera criptomoedas, mais especificamente ele opera Bitcoin. Então, como que você pode construir um modelo agora no mercado de cripto? A gente falou bastante de ações nos 2 primeiros dias. E hoje a gente vai construir um modelinho muito interessante voltado para a criptomoeda. Inclusive, dá uma olhada aqui, ó, no resultado no modelo que a gente vai construir, né? A gente vai fazer aqui um modelinho que multiplicou o dinheiro investido em 366 vezes, enquanto no mesmo período, né, o Bitcoin teria multiplicado ali em 240 vezes. Então, obviamente, é um modelo que vai seguir a tendência do ativo. O objetivo principal desse modelo aqui é surfar as ondas de valorização do Bitcoin. Então, se o Bitcoin subir, ele vai surfar junto e evitar quando o mercado acaba caindo, tá? Ele vai ter um risco um pouco atenuado, porque você vai conseguir estar fora do mercado quando o mercado acaba desabando. Então, pode ver, por exemplo, né, lá em 2018, quando teve uma crise lá do Bitcoin, a primeira, entre aspas, muitas aspas, né, bolha que estourou de valorização muito alta, entrou no mercado de baixa, a gente teve aqui o modelo indo melhor do que o mercado, porque justamente ele estava evitando essas grandes baixas. Então, é importante você entender a característica do nosso modelo, que é surfar a onda aqui do Bitcoin. Desde 2015, você já teria ganhado dinheiro naturalmente comprando Bitcoin, obviamente, mas a grande questão é você usar o modelo para potencializar ainda mais essa valorização. Então, você pegar um ativo que já é explosivo, que já se valoriza muito e potencializar isso, né? Esse é o grande objetivo do modelo de hoje. E um recado muito importante já no início da nossa aula, no final a gente vai ter as inscrições abertas pro Código Pai na nossa semana aqui do aniversário do Código Pai de 3 aninhos, e você vai ver que a condição que a gente fez hoje é simplesmente surreal. É a melhor condição de todos os tempos que a gente já fez para entrar na formação ao longo desses 3 anos. E olha que a gente já fez 3 Black Fridays, mas mesmo assim a condição que eu vou te mostrar hoje é melhor do que tudo que a gente já fez. Então tenho certeza que você vai curtir bastante e vai curtir também conhecer mais sobre a formação, né? Se você não entende ainda como que ela funciona, se você não conhece as aulas, não conhece os tópicos, eu vou mostrar tudo isso aqui, eu vou entrar na plataforma, vou mostrar todos os projetos que estão inclusos, quais modelos você pode construir, quais ferramentas você pode usar e principalmente as coisas que você vai ganhar junto com a formação são simplesmente incríveis para você já começar a ganhar dinheiro amanhã, tá? Amanhã você já pode começar a ganhar dinheiro com o que eu vou te mostrar aqui hoje, com a condição que a gente ofereceu e com o que a gente montou aqui de proposta para você. Ah, e muito importante também, né? Os 50 primeiros vão ter acesso ao kit da Varus, onde você vai ganhar uma caneca, uma camisa, um cafezinho artesanal que a gente gosta bastante de café aqui na empresa, acabou fazendo o nosso café. Então, se você curte bastante essa questão de receber algo físico, um brinde físico aí na sua casa, a gente vai enviar para você. A única coisa que você precisa fazer é estar entre os 50 primeiros. Então, fica aí até o final, que eu tenho certeza que você vai curtir bastante essa questão da formação também, beleza? Então, bora aqui pro nosso código, sem muitas delongas, né? Não vamos enrolar muito, porque a gente tem que fazer o nosso projetinho aqui para você já aprender como que você pode operar no mercado de criptomoeda e com uma estratégia aí que realmente funciona, né? Uma estratégia que faz sentido. O indicador que a gente vai usar na nossa estratégia hoje é o High-Low, tá? O High-Low é um indicador de análise técnica, o nome dele completo, né? High-Low Activator, e é um indicador que tenta ali acompanhar a tendência. Então, ele vai sempre tentar ver se o ativo está subindo ou se o ativo vai continuar subindo no caso, né? Ou continuar caindo. Se a gente abrir aqui o TradingView, por exemplo, a gente pode dar uma olhada no High-Low ao longo do tempo aqui no Bitcoin. O High-Low, ele é um indicador que ele só tem um parâmetro, então você vai escolher o parâmetro, por exemplo, eu coloquei aqui um High-Low de 20 períodos, que é o número de períodos que a gente vai usar para o nosso backtest também, para fazer o nosso modelo de investimento aqui. E o High-Low, ele é um indicador muito curioso. Por que ele é um indicador muito curioso? Porque, basicamente, ele vai calcular 2 médias ao mesmo tempo, tá? Você vai ter 2 linhas aqui no seu gráfico. No caso aqui, você só está vendo uma, porque ele só mostra uma de cada vez, mas tem 2 linhas sendo calculadas aqui. A linha verde, que é a linha de baixo, e a linha vermelha, que é a linha que fica em cima, tá vendo? Só que ela vai alternando, né? Às vezes você tem a linha verde, às vezes você tem a linha vermelha, mas ela está sendo calculada aqui independente disso. Como que são calculadas essas 2 linhas aqui, tá? A linha verde, que é a linha de baixo, ela é a média das mínimas. Então aqui, por exemplo, a gente está com um indicador de 20 períodos. Essa linhazinha aqui, por exemplo, ela está pegando as 20 últimas mínimas e calculando a média disso. Então a gente está tirando a média das últimas 20 mínimas do nosso candle aqui, dos nossos candles, e plotando no nosso gráfico. Enquanto a linha vermelha, ela é a média das 20 últimas máximas. Então você vai ter
tanto um indicador, uma média de mínima, quanto uma média de máxima. Você só não vai usar aqui, por exemplo, o preço do fechamento. A gente só vai usar máxima e mínima dos nossos candles. Por que que isso é legal? Porque quando a gente tem o nosso preço de fechamento cruzando a nossa linha de mínima para baixo, a gente entra numa tendência de baixa. Então a gente cruzou aqui a linha verde para baixo, a gente entra vendido e aí vai acompanhar todo esse mecanismo aqui de venda, tá? Quando o nosso candle ele cruza a linha de máxima para cima, a gente entra comprado e tenta surfar ali uma grande alta. Por exemplo, foi o que aconteceu aqui nos últimos tempos, né? A gente teve aqui no final ali, últimos tempos não, né? Isso aqui foi últimos tempos, outubro de 2024, não tá tão longe assim. Então você vai ter aqui uma compra, por exemplo, acontecendo aqui e a gente teria vendido isso aqui, ó. Nesse dia aqui? Esse dia aqui. Então a gente teria vendido aqui praticamente. Então você teria comprado Bitcoin, por exemplo, a 59 mil dólares e teria vendido ele a 96 mil dólares, que é onde a gente está pegando aqui na nossa régua. Então você teria surfado ali um trade de mais ou menos 2 meses, que teria ganhado muito dinheiro mesmo, porque você praticamente dobrou o seu patrimônio aqui surfando essa onda de alta, né? Agora, qual é a grande mágica? É você tentar ali surfar essa onda de alta sem ter a correção, porque o Bitcoin, ele sempre vai corrigir. Por exemplo, ele desse mesmo nível, ele corrigiu aqui e veio buscar os 75 mil dólares, né? Só que qual é a grande questão? Essa pernada de baixa aqui, você estaria fora do mercado, porque o nosso indicador, ele teria acusado venda aqui, ó, fevereiro de 2025, ele teria vendido, você teria vendido aqui e só teria voltado para o mercado, cadê? Aqui, ó. Você só teria voltado para o mercado aos 82 mil dólares. Então, a queda dos 96 mil dólares até os 82 mil, você estaria fora do mercado. A gente não vai operar vendido aqui no Bitcoin, tá? Agora eu tô certo mesmo. Na aula número 1 eu falei que a gente não ia operar vendido, no final eu falei que a gente ia. Mas aqui a gente não vai, tá? A gente simplesmente vai comprar quando tá subindo e quando ele dá um sinal de venda, a gente simplesmente vai sair do mercado e ficar fora do mercado. Não vai entrar vendido em Bitcoin, porque isso é praticamente suicídio, tá? Em 24 horas o Bitcoin pode às vezes dar uma valorização bizarra e você acaba quebrando. Então não faça isso, não entre vendido em Bitcoin, só se você souber muito o que você está fazendo. Mas aqui o nosso modelo, a gente não vai fazer isso. Todos os backtests que eu coloco, que eu posso vender o Bitcoin no meio do caminho, eu acabo quebrando. No teste, obviamente, né? Então eu percebi com o tempo que entrar vendido em criptomoeda é um pouco de suicídio, porque a tendência de alta em cripto é muito mais forte do que a tendência de baixa, tá? Então o ponto principal aqui do nosso modelo, nosso objetivo, é justamente pegar aqui esses dados do high-low e usar para a gente surfar essas pernadas de baixo, ou seja, quando a gente está com a nossa linha verde, e vender quando a gente está aqui com a linha vermelha, né? Quando a gente está com essa linhazinha, a gente não vai querer participar do mercado, a gente vai sair, vai vender e vai deixar o nosso dinheiro parado lá na corretora. Agora que você já entendeu o nosso indicador, a gente pode voltar aqui para o nosso modelo de fato e começar a fazer o nosso projeto, né? Então a gente vai usar o high-low aqui para identificar essas tendências de alta, as tendências de baixa, e a partir disso vai construir o nosso projeto. Vamos para o passo número 1 então, que é importar de bibliotecas. Vamos importar aqui o Yahoo Finance, que é dele que a gente vai pegar os dados do Bitcoin. A gente já baixou ele, então não precisa baixar de novo. Vamos importar o Pandas, importar o NumPy, importe NumPy as NP, importar o Matplotlib para a gente fazer a nossa biblioteca, .pyplot as PLT. Vamos importar mais uma vez o MPL Cyberpunk, para a gente personalizar os nossos gráficos. Nada que a gente vai usar nesse projeto é novo, tá? Absolutamente nada. Nenhum pacote vai ser novo, nenhuma lógica que a gente vai usar aqui vai ser uma lógica super nova que você nunca tenha visto antes. Vai ter só uma parte ali onde a gente vai construir uma lógicazinha dentro de um loop, que a gente vai implementar uma coisa nova, mas você vai ver que a partir da nossa terceira aula aqui, o Python ele já vai ficar um pouco repetitivo. Se a gente já vai usar, por exemplo, os mesmos pacotes. A gente não teve que baixar mais nenhum pacote para fazer o nosso backtest, porque são sempre os mesmos. Yahoo Finance para pegar os dados, se você não tiver acesso a uma base financeira tipo a do código Py, o Pandas aqui, que é o principal pacote de análise de dados, né, o Matplotlib para fazer gráficos, tudo é a mesma coisa, né? Então a gente vai ter aqui o nosso MPL Cyberpunk e já vamos estilizar aqui, né, botar o plt.style.use pro Cyberpunk. Beleza? Então aqui a gente vai personalizar os nossos gráficos e vamos importar aqui todos os pacotes que a gente vai utilizar, tá? Passo número 2, pegar os dados de cotação lá da Yahoo Finance. Então vamos pegar os dados de cotação do Bitcoin. A gente tem os dados desde 2015 lá na Yahoo Finance, então eles que a gente vai usar para conseguir pegar aqui os dados do Bitcoin. Então vamos pegar aqui, ó, ticker. E o ticker do Bitcoin lá na Yahoo Finance é BTC USD. A gente vai pegar o Bitcoin em dólar e vamos pegar os dados aqui com IF.download, vamos passar o nosso ticker e vamos passar
adjust igual a false. Uma coisa muito importante é o seguinte, eu não vou passar data aqui, não vou passar, tá? Eu quero pegar todo o histórico do Bitcoin. Então, quando você rodar esse projeto na sua casa, você não vai encontrar o mesmo número que eu. É impossível você encontrar o mesmo retorno que eu vou achar aqui nessa aula agora. Por quê? Porque essa é uma aula gravada, eu tô gravando aqui hoje. Quando o Bitcoin, como eu não tô passando data aqui, e você tá pegando todo o histórico de dados, tem duas opções, né? Primeiro, o próprio Yahoo Finance expandir esse histórico, então eu vou pegar aqui desde 2015, que é quando começou. E segundo, que aí é uma certeza que vai acontecer, você vai assistir essa aula dias depois que eu já gravei. E aí é só um detalhe, eu tô gravando essa aula bem antes de você assistir, porque eu vou lá para os Estados Unidos, vou ficar viajando um bom tempo nos Estados Unidos, e eu queria gravar antes aqui no meu estúdio, bonitinho, onde tem todo esse cenário legal. Então quando você rodar aí, daqui a muitos dias, vai dar um preço um pouco diferente, né? Vai dar um retorno muito diferente, não vai dar muito, obviamente também, porque você não vai ter passado um ano que eu gravei a aula, mas vai dar um pouco diferente porque os dados que você vai encontrar, né, por como eu não estou botando data aqui, é de propósito isso, para você realmente ver como é que o modelo performou depois, o dado que você encontrar, ele vai necessariamente divergir um pouco do que a gente vai pegar aqui, porque eu não estou passando período, eu estou pegando o período inteiro, e esse período inteiro vai mudar de tempos em tempos, tá? Então a gente vai ter aqui os nossos dados, e esses dados do Bitcoin, a gente vai ter aqui, como eu falei, né, desde 2014 até o último dado possível. Por exemplo, eu tô rodando isso aqui no dia 11 de junho, né? Eu avisei pra você que eu ia gravar a aula muito antes do que você tava assistindo. Deixa eu curtir um pouco das minhas férias, tá? Vou curtir Estados Unidos, vou pra Nova York, vou pra Orlando. É que provavelmente quando você estiver assistindo isso aí, é porque eu tô nos Estados Unidos curtindo um pouco as minhas férias. Mas enfim, não adianta nada a gente ganhar dinheiro no mercado e não usar. Não curtir nada, não viajar nada. Então, enfim, voltando aqui pro assunto da aula, a gente vai ter aqui os nossos dados do Bitcoin, então desde 2014 até aqui 2025, e a gente tem um fechamento ajustado, volume, abertura, enfim, todos os dados aqui que a gente já sabe do Yahoo Finance que a gente pegou lá na primeira aula também, quando a gente foi buscar os dados de Alpargatas. Com os nossos dados, a gente já pode ir para o passo número 3, que é o quê? Preparar e calcular os dados importantes para o nosso modelo. Então, primeiro, que a gente já fez também em outros processos, em outros backtests, né? Vamos calcular a nossa coluna de retorno, e aí a gente vai pegar dados adjust close. No caso aqui do Bitcoin não tem evento societário, mas enfim, a gente vai pegar os dados ajustados mesmo assim. Ponto percent change. E uma coisa que a gente vai fazer aqui, daqui a pouco isso vai ficar muito claro, que nem a gente viu lá na aula número 2, por exemplo, quando eu falei pra você que a gente tinha que ajustar o retorno e depois aquilo vai ficar muito óbvio porque a gente estava fazendo. Aqui a gente vai fazer uma coisa um pouco parecida pelo mesmo propósito, tá? Que é justamente no final a gente conseguir calcular o retorno do nosso modelo muito mais fácil, que é separar uma outra variável, dados retornos completos. Por que a gente vai ter essa variável aqui? Essa variável dados retornos completos vai armazenar essa tabela antes da gente fazer toda a nossa manipulação, porque depois essa tabela aqui a gente vai tirar várias linhas, vai fazer várias manipulações, multiplicações e tudo mais, vai remover alguma parte dos dados, então isso vai acabar prejudicando quando a gente quiser pegar os dados de retornos totais, por exemplo, para calcular o retorno do modelo. Então vamos armazenar esses dados de retorno numa variável separada, dados de retornos completos, e depois mais para frente a gente vai usar ela para calcular o retorno do modelo, tá? Então vamos pegar aqui dados retorno, né? A nossa coluna de retorno. Mas a gente vai deixar ela na nossa tabela original mesmo, não tem nenhum problema, porque daqui a pouco a gente vai usar ela também. Show? Então vamos rodar aqui o nosso código, e só para você ver o que está acontecendo. A gente vai ter aqui uma nova coluna, né, chamada retorno. Esse retorno é o diário, né? Então, retorno diário aqui do Bitcoin, desde 2014 até aqui 2025. E agora a gente pode fazer uma outra manipulação, né? Mais um cálculo, que é calcular o nosso indicador, né? Na primeira aula a gente calculou o nosso indicador de média móvel. Agora a gente vai calcular um indicador que é o high-low, que a gente também vai fazer com médias, né? É um pouco parecido. Então, a gente vai ter aqui os nossos dados, e eu vou criar aquelas duas linhas que a gente viu lá no TradingView, né, que a gente viu no nosso gráfico, tanto a linha de baixo quanto a linha de cima. Como eu falei, elas coexistem ao mesmo tempo, só que o TradingView, por conveniência, né, para ficar mais fácil para você entender, ele só mostra a que está ativa, ou seja, a que está ali servindo para você ativar o sinal, né? Então, quando você, por exemplo, está com a linha de baixo, é sinal que está numa tendência de alta, e isso aqui são as médias mínimas. Quando o negócio acaba rompendo essa linha aqui de baixo, que foi o que aconteceu aqui, por exemplo, ele inverte e mostra a linha de cima, por exemplo, teria entrado numa tendência de venda. Então aqui, vamos voltar para o nosso modelo, a gente vai criar a linha média máxima, que é a parte de cima do nosso high-low. Essa média máxima vai pegar os dados, obviamente, de máxima, que é o high, e vai aplicar a mesma lógica que a gente fez para calcular as médias móveis da aula número 1. Vai aplicar o rolling com a janela de 20 dias e vai tirar a média disso. Show? E a mesma coisa a gente vai fazer para a média mínima. Então, média mínima, a gente vai pegar o dados, agora o low, e com a mesma janela
vai tirar a nossa média aqui, perfeito? Então a gente vai ter aqui os nossos dados com as duas colunas. Agora a gente tem o nosso retorno e a gente tem a coluna com os dois indicadores, né? A média mínima e a média máxima, que juntos formam o high-low. E, mais uma vez, né? Essas primeiras linhas aqui não vão ter dados por um motivo muito nobre, né? Por um motivo muito óbvio. A gente precisa de uma janela de 20 dias para calcular o nosso primeiro indicador. Então, como aqui nas primeiras linhas a gente ainda não tem 20 dias, ele não calcula, ele bota aqui que é not a number, ou seja, é um dado nulo, ele não existe porque ainda não tem 20 períodos. Show? Passo 3 está completo, a gente já tem aqui todos os dados que a gente precisa para fazer o nosso passo número 4, que é gerar os sinais de compra. Se a gente já tem os indicadores, agora é só a gente olhar para os indicadores e ver se estava na hora de comprar ou não. Qual é a nossa regra de compra aqui usando o high-low que eu falei para você? Se o nosso fechamento está acima da média máxima, é compra. Se o nosso fechamento está abaixo da média mínima, é venda. Então aqui a gente vai usar exatamente essa mesma lógica para gerar tanto os sinais de compra quanto os sinais de venda. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai ter aqui uma nova coluna, dados, sinal compra, que começa toda igual a 0, ou seja, se nada tiver acontecido, né, por definição, a gente não tem sinal de compra em nenhum dia, e a gente vai sinalizar o seguinte: dados, sinal de compra, vai alterar, né, a nossa coluna para uma condição. Essa condição é o quê? Dados close, ou seja, o fechamento é maior do que a média máxima, que é o indicador que a gente acabou de calcular, a gente vai dizer que isso aqui vai ser igual a 1, beleza? Então, quando você faz uma condicional dentro do Python, por exemplo, a gente colocou essa condicional aqui, isso aqui vai devolver para a gente ou verdade ou falso, tá? True ou false. O true dentro do Python, você pode até ver aqui, ó, por exemplo, quando a gente dá true dentro do Python, se a gente vier aqui e transformar isso aqui no inteiro, a gente vai ver que o true, ele representa o número 1, enquanto o false, ele representa o número 0, né? Então aqui a gente tem uma linguagem binária para saber se é uma coisa verdadeira ou falsa, 0 ou 1. Então aqui é a mesma coisa, a gente está fazendo a nossa condição, se o fechamento em uma determinada linha, né, em todas as linhas, né, ele vai verificar isso para todas as linhas, se o fechamento daquela linha for maior do que a média máxima daquela linha, eu quero que a condição seja verdade. E aí eu posso transformar tudo isso aqui com um ponto astype em inteiro, para a gente ver que é 1, né? Então a gente vai ter aqui uma coluna de 0 ou 1, onde o sinal de compra ele está representado pelo número 1. E aí acabou dando um errinho aqui. Deixa eu ver o que foi. Tá. Esqueci de fazer uma coisa aqui. Foi mal. A gente está gerando sinais de compra aqui, mas dentro do nosso passo número 3, que era preparar os dados, faltou uma coisa. Deixa eu fazer aqui rapidinho. Que é o seguinte. Quando a gente faz essa condição aqui, a nossa tabela ela está com 2 índices aqui. Ela tem tanto o índice da data quanto o índice do ticker, que não serve para nada. Isso aqui é uma inutilidade surreal. Não sei porque que o Yahoo Finance usa esse lixo aqui. Enfim, então a gente vai ter que tirar esse índice aqui do Bitcoin, do ticker, né, que não serve para nada, e deixar a nossa tabela com o único índice que é a data, tá? Então a gente tem aqui esse índice que é a data e esse multi-index aqui, que na verdade são 2 níveis de coluna, né? Tem a coluna normal, que é a certa, que a gente está aqui até criando colunas novas, né? E esse segundo nível de coluna aqui, que fala qual é o ticker. Então, por exemplo, a gente poderia botar outros ativos de negociação, mas não é o caso, né? A gente está pegando um ativo só, então nem deveria vir essa porcaria aqui. Mas o fato é que vem, então a gente vai ter que tirar, tá? Para a gente tirar é bem fácil, é só vir aqui dados, igual a dados.drop level, e aí a gente vai dizer aqui, ó, que a gente vai tirar o level número 1, porque lembrando que a contagem no Python começa no 0, então se a gente quiser tirar essa segunda leva aqui, né, segundo nível da coluna, é 0, 1, ou seja, eu quero tirar o ticker aqui. E eu vou dizer que o eixo aces igual a 1, ou seja, eu quero olhar isso pela ótica da coluna, não do índice aqui, que é o primeiro, tá? Então a gente vai ter aqui esse drop level. Se a gente rodar o nosso código, ó, perceba que agora está bem melhor a nossa tabela, né? A gente saiu dessa parada bizarra aqui para uma tabela onde a gente tem as nossas colunas certinhas aqui, e tem a nossa data, perfeito? Então a gente já tem até o sinal de compra aqui, né, zerado em todas as linhas, porque isso aqui funcionou. O que não funcionou foi essa segunda linha aqui, onde a gente compara as duas coisas. Vamos rodar de novo, e agora sim, a gente consegue ter aqui, né, o nosso sinal de compra. Deixa eu transformar inteiro aqui de novo, type int, que eu tinha tirado para testar um negocinho. E agora sim, a gente vai ter aqui o nosso sinal de compra sendo 0,
ou 1. Poderia ser verdadeiro ou falso, tá? Eu só prefiro 0 ou 1 porque pra mim fica mais fácil de entender. Se você achar que não precisa, você pode até tirar esse type int aqui, 0 ou 1, mas recomendo fortemente que você faça igual a mim, para caso o seu código dê algum erro, você sabe o que aconteceu, tá? Então aqui, isso aqui a gente vai usar esse 0 ou 1 aqui para fazer uma lógica lá embaixo depois. Então a gente tem aqui o nosso sinal de compra para todos os dias, né? Então, por exemplo, 0 não teve sinal de compra nenhum e 1 é sinal que estava dando sinal de compra, né? Inclusive, ele está dando sinal de compra em Bitcoin nos últimos dias aí, porque provavelmente, né? Ó, se a gente olhar o fechamento do Bitcoin, ele está acima da média máxima. Bom, legal. Então, com esses sinais de compra aqui, a gente pode gerar os nossos sinais de venda, que vai seguir a mesma lógica, tá? Então, vamos dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui e vai colocar aqui, ó, sinal venda. Vai tudo começar 0 antes. Sinal venda, sinal S. E eu vou botar aqui, ó, média mínima. Só que agora a gente não quer maior, né? A gente quer menor. Então, se o nosso fechamento for menor do que a nossa média mínima, a gente vai gerar um sinal de venda, perfeito? Então, passo número 4 e passo número 5 foram completos. Com esses dois passos, a gente pode ir para o nosso passo número 6, que é o nosso passo mais chatinho do nosso projeto. Até agora está relativamente tranquilo, né? Nada muito diferente do que a gente já viu nas últimas aulas, né? Não teve nada de novo aqui. Só que o passo número 6, ele vai gerar as operações, né? Porque o nosso indicador aqui, ele tem uma questão muito importante, que é o seguinte: quando você está com o fechamento acima da média máxima, isso aqui necessariamente vai gerar o número 1. Só que imagina que, por exemplo, a gente gerou o nosso sinal de compra, ou seja, está acima da média máxima, e o fechamento veio para baixo da média máxima. O que você vai fazer nesse cenário? Você vai continuar comprado, né? Porque o nosso sinal de compra foi dado e a média máxima ela só serve para acionar o gatilho. Só que dentro aqui da nossa coluna, esse sinal de compra, ele está com 0, né? Então, o sinal de compra não existe, mas você tem que botar que você está comprado, porque senão vai dizer que você não está posicionado naquele dia e isso é mentira, a gente vai estar comprado. Porque a gente só vai vender quando o nosso preço vier para baixo da média mínima. E uma coisa não anda junto com a outra, né? Pode ser que o nosso preço esteja abaixo da média máxima e acima da média mínima. A gente pode até olhar aqui no gráfico. Nada impede, por exemplo, aqui a gente tem só a linha de baixo, né? Infelizmente. Mas se a gente tivesse a linha de cima aqui, pode ser que a média máxima, por exemplo, estivesse aqui, ó. A média máxima está aqui. Então, ele gerou o gatilho de compra, por exemplo, era aqui, né? Essa linha vermelha. Então, ele gerou esse gatilho de compra, você atravessou ela aqui, né? Isso aconteceu de fato. Só que depois... Deixa eu tirar essa segunda linha aqui, senão vai ficar confuso. Só que depois, a média máxima foi embora e a média mínima estava aqui embaixo, ó. Tá muito longe. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ficar comprado. A gente teria ficado comprado, gerou o sinal de compra, que é o que importa, mas agora a gente precisa gerar, que é o nosso passo número 6, as operações, né? As posições de fato, o que aconteceria ao longo do caminho, mesmo que não tenha nenhum sinal de compra, nem sinal de venda. Então, você vai gerar a sua posição diária, beleza? Então, como que a gente vai fazer isso? Usando o nosso for loop. Como é que é um for loop dentro do Python? É uma estrutura onde você vai percorrer um objeto. Então, dentro da nossa tabela, por exemplo, a gente vai percorrer todos os dias para ver o que a gente faria naquele dia. A gente estaria comprado, a gente estaria fora do mercado, a gente estaria vendendo, a gente estaria fazendo o que naquele dia exatamente. E como que a gente percorre um objeto no Python? Vamos supor que a gente tem um objeto aqui, ó, lista, cachorros, e tem 3 cachorros, tá? O Pimpão, o Emanuel e o Thor. Emanuel e o Thor, beleza? A gente tem 3 cachorros aqui. Como a gente percorre essa lista de cachorros e vai adicionando alguma coisa? Por exemplo, for cachorro em lista cachorros, 2 pontos. E aí a gente vai percorrer, ou seja, para cada cachorro em lista cachorros, então a gente vai percorrer o nosso objeto e aí para cada vez que ele percorrer esse objeto, a variável cachorro vai assumir o nome do objeto em questão. Então, por exemplo, na primeira vez que ele rodar esse loop aqui, ele vai assumir o nome Pimpão. Depois, ele vai assumir o nome Emanuel. E depois, ele vai assumir o nome Thor. Então, a gente pode dar um print aqui, por exemplo. Print, botar uma f-string assim, ó. Cachorro é muito legal. Então, se a gente rodar esse código aqui, o que vai acontecer? Na primeira vez que ele rodar, ele vai dizer Pimpão é muito legal. Na segunda vez, Emanuel é muito legal. Na terceira vez, Thor é muito legal. Então, ele vai percorrer a lista de cachorros e cada vez que ele percorrer essa lista, a variável ela vai assumir
o nome, né, as condições daquele determinado objeto. O mesmo vai acontecer aqui na nossa tabela. A gente vai percorrer todos os dias e vai ver a nossa condição para cada dia, perfeito? Só que a gente vai fazer isso de uma forma um pouco diferente, porque aqui a gente estava lidando com uma lista, que é uma coisa um pouco mais simples dentro do Python. Mas aqui a gente vai estar trabalhando com uma tabela. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai percorrer cada linha através de um range, que é uma estrutura onde a gente vai contar quantos dados existem na tabela e vai percorrer um a um, localizando a linha e a coluna exatamente que a gente precisa. Então, por exemplo, né, vamos para a prática aqui que vai ficar mais fácil a gente entender. Primeira coisa, criar uma nova coluna. Essa coluna vai se chamar posição. E a posição ela começa zerada. Então, por definição, a gente está fora do mercado sempre, né? A gente não está nem comprado, nem vendido, nem nada. A gente está fora do mercado, zero. E aí a gente vai percorrer a nossa tabela. For i em range 1 len dados. E o que é isso aqui? Basicamente, você está percorrendo todos os seus dados. Len dados é o tamanho dos nossos dados. Então, por exemplo, se a gente rodar aqui embaixo sozinho, vai dizer que nossos dados têm 3.921 de tamanho, que é justamente a quantidade de linhas aqui dos nossos dados, perfeito? Então, a gente vai percorrer um range, onde a gente vai ter um número da nossa linha, que vai do número 1 até 3.921. Breno, por que não o zero? Por que a gente não começa na primeira linha? Porque a primeira linha não importa pra gente, né? A gente não tem retorno, a gente não tem nada, tá? Então, a nossa primeira linha não importa, a gente vai ignorar ela por enquanto e a gente vai começar da nossa segunda linha, que é o número 1, tá? Então, a gente vai ter aqui a linha número 1 até o tamanho dos nossos dados, que no caso aqui é 3.921, e é importante a gente usar esse tamanho, calculando esse tamanho, porque quando você rodar, por exemplo, o código na sua casa, isso aqui vai ser maior, não vai ser 3.921, vai ser mais, porque eles vão ter novos dias dentro dessa tabela. Então aqui a gente vai ter len dados, e aí para cada vez que a gente percorrer esse range de 1 até 3.921, a gente vai localizar nossas linhas, gerando as nossas condições ali de compra, de venda e tudo mais. Então vamos lá. E aí a gente vai criar aqui a nossa primeira condicional dentro do Python também. Então a gente está utilizando tanto a questão do loop quanto a questão da condicional, tá? E uma coisa muito importante também, de dentro de loops, condicionais e tudo mais, é que a gente vai dizer que alguma estrutura, alguma variável está dentro da outra quando a gente usa esse espacinho aqui, que é uma indentação, tá? Então, por exemplo, essa condiçãozinha aqui, ela está dentro do nosso loop, porque a gente está com esse espaço aqui. Então, a primeira condição que a gente vai verificar é o quê? Se dados sinal compra ponto iloc i é igual a 1. E o que isso aqui está verificando? Basicamente, você está verificando se, if é se em inglês, se a nossa coluna sinal de compra ponto iloc i. O que é esse ponto iloc i? Esse loc é para você localizar o número da linha. Então aqui, ó, o número da linha i. O que é a linha i? No caso aqui, vai ser a linha 1, depois vai ser a linha 2, depois vai ser a linha 3, até a gente chegar aqui em 3.921. Então, se na linha 2, por exemplo, da coluna sinal de compra é igual a 1, ou seja, tem um sinal de compra, né? Porque a nossa coluna aqui ou ela é 0 ou ela é 1. Então, se a gente tem um sinal de compra, a gente vai dizer que a nossa posição naquele dia, posição.iloc i, ou seja, nossa posição naquela determinada linha, localizamos a mesma linha, para a gente não ter um problema aqui, vai ser igual a 1 também. Né? Se a gente mandou comprar, a gente vai comprar, tá? Depois a gente vai fazer um ajuste final para corrigir essa questão da posição e tudo mais no mesmo dia do sinal de compra, mas agora vamos fazer assim que vai ser mais fácil da gente entender. Então, se o nosso sinal de compra é igual a 1, e lembrando que dentro do Python também a igualdade são dois iguais, não pode ser um igual só, a gente vai dizer que a nossa posição naquele dia vai receber o número 1, ou seja, a gente vai atribuir aqui nessa linha, vai substituir o 0 pelo 1. Agora, se elif, vou botar mais uma condição, tá? Então, se você quiser fazer múltiplas condições dentro do Python, a gente precisa colocar aqui uma elif. E aí você pode botar quantos elifs você quiser, né? Se forem, por exemplo, 4 condições, eu vou botar assim, ó, 4 elifs e cada um deles você vai digitar o que você achar melhor. Então, a gente vai ter aqui, ó, elif, dados, sinal, venda, ponto iloc i igual a 1, ou seja, se naquele dia, nesse dia aí aqui, o sinal de venda foi igual a 1, ou seja, teve um sinal de venda, a gente vai dizer dados, posição, ponto iloc i é igual a 0. É igual a 0, né? Então, se tiver um sinal de compra no dia, nossa posição é 1.
Caso seja um sinal de venda, nossa posição é 0. Então, a gente está criando aqui vários cenários para nossa programação, né? If, elif. E a gente tem um terceiro caso, que é o caso onde não tem sinal de compra nem sinal de venda, que é aquilo que eu falei para você, que é o caso onde, por exemplo, a nossa cotação ela está abaixo da média máxima, mas também não foi para baixo da média mínima, né? Ela está ali no meio termo e ela está numa zona de transição. Nessa zona de transição, a gente vai entrar na nossa terceira condição, que é o else. Ou seja, se não tem sinal de compra ou sinal de venda, e aí a gente vai para um terceiro caso, que é o else, onde é um caso contrário, ou seja, se não se encaixou em nenhuma dessas duas condições, qualquer outra condição, a gente vai entrar aqui no else, que é justamente nessa zona intermediária. E aí dentro desse else, a gente vai criar mais uma condicionalzinha, que é o seguinte. Se, e a gente pode botar 60 condições dentro uma da outra, tá? Não tem nenhum problema. Muita gente acaba tendo essa ilusão de você pode usar uma estrutura dentro da outra, uma condicional dentro da outra. Não tem problema nenhum. Na verdade, eu recomendo você usar no máximo 2 estruturas dentro de uma estrutura grande. Por exemplo, um for loop tem uma condicional e dentro dessa condicional a gente está botando uma outra condicional. Não vai muito além disso, senão vai começar a ficar confuso. Mas até 3 não tem problema. Essa parte aqui, a parte de programação, acaba às vezes sendo um pouco confuso para quem está começando essa questão da lógica e tudo mais. Mas quando a gente terminar aqui e você vê a parte prática do que a gente escreveu de fato, você vai ver que é super intuitivo. É uma coisa que é o que você faria na vida real, você só passou isso para o código. Então aqui, por exemplo, se a nossa posição iloc e -1, ou seja, a gente está pegando ali o dia anterior. Se o dia anterior for igual a 1, ou seja, eu estava comprado no dia anterior, eu estava posicionado, e ao mesmo tempo a gente não teve sinal de venda hoje, sinal de venda aí é igual a 0, a gente vai dizer que a nossa posição nesse dia é comprado. Então, o que a gente escreveu aqui? Parece uma super lógica, né? Else, if e 2 condições, não sei o quê. Mas o que a gente está falando aqui de uma maneira objetiva? Vamos esquecer um pouco a programação. Basicamente é o seguinte. Compramos, né? Estamos comprados lá no ativo. Comprei Bitcoin hoje. Aí chega o dia seguinte, amanhã. Se nesse dia seguinte não aconteceu nada, teve um sinal de compra? Não teve sinal de compra. Teve sinal de venda? Também não teve sinal de venda. Mas eu estou comprado. Então, eu vou continuar comprado. Então, a gente vai olhar. Bom, se ontem eu estava comprado e eu não tive sinal de venda hoje, esse I-1 aqui é justamente ontem. Se ontem eu estava comprado e eu não tive sinal de venda hoje, eu vou continuar comprado. Simples assim, né? Então, não tem sinal nenhum e ontem eu estava comprado, vou continuar comprado. Caso contrário, eu vou ficar fora do mercado, né? Aqui não é vendido, né? Eu vou ficar fora do mercado. Então, se eu não estou comprado, eu necessariamente estou fora do mercado, né? Se uma dessas coisas aqui é mentira, ou seja, por exemplo, ou teve sinal de venda, ou a gente tem a nossa posição sendo igual a 0 no dia anterior, ou seja, a gente não estava comprado, eu vou continuar sem comprar. Não teve sinal, não teve nada, né? Então, a grosso modo, quando a gente olha para essa condição aqui, é justamente isso. A gente está olhando para, teve sinal de compra hoje? Então, a minha posição é comprado. Teve sinal de venda hoje? Então, a minha posição é fora do mercado. Não teve nem sinal de compra, nem sinal de venda? Bom, então vamos olhar. Ontem eu estava como? Eu estava comprado ou estava vendido? Eu estava comprado. Então eu estou comprado hoje também. E caso contrário, né? Não estava comprado não, eu estava fora do mercado. Então minha posição é 0. Simples assim. Quando a gente lê dessa forma, fica um pouco mais fácil do que quando a gente está olhando aqui, criando toda a lógica e tudo mais. É uma lógica relativamente simples, é a lógica que você aplica também no seu dia a dia, se você estiver aí operando, fazendo as coisas. Basicamente você está vendo, né? Se tem sinal, se não tem sinal. Se não teve nenhum sinal, nenhum dos lados, você não vai se mexer, vai continuar do mesmo jeito que está. Então, é basicamente isso que a gente está querendo aqui dentro do nosso código, beleza? Então, vamos rodar aqui e vamos só fazer aquele ajuste que a gente fez também na aula número 1, que é o seguinte, né? Se a gente tem um sinal de compra no dia baseado no indicador de fechamento, a gente não pode estar comprado no mesmo dia. Isso não existe, né? A gente precisa estar comprado só no dia seguinte, porque a gente não tem como prever o futuro. Se a nossa decisão de comprar o Bitcoin foi olhando o fechamento da média máxima, contando o valor do dia, e o fechamento daquele dia ali, que no caso do Bitcoin vai ser meia-noite, né, do nosso fuso horário, a gente vai entrar comprado no dia seguinte, porque não tem como a gente prever que no final do dia a gente vai ter esse sinal de compra. Então a gente vai pegar todos os nossos dados aqui de posição e vai dar um shift 1, dado de posição, ponto shift. No caso do 1 aqui nem precisa colocar, por definição ele já é 1, tá? Então vamos dar um dado shift e aí sim a gente vai ter a nossa posição final, né? Então a gente vai ter aqui, sinal de compra, sinal de venda e a nossa posição. Então, por exemplo, aqui, a gente teve um sinal de compra.
anteontem, no caso, né? Anteontem a gente teve um sinal de compra. Número 1, nosso fechamento cruzou para cima da média máxima. Teve sinal de venda? Obviamente não, né? Só que a gente não entrou comprado no mesmo dia. Nossa posição nesse dia ainda estava zerada, porque isso aqui só aconteceu no final do dia. Então, o que a gente vai fazer? No dia seguinte, a gente entrou na posição comprada. Então, a gente teria comprado desde ontem, por exemplo, tá? Então, aqui a gente vai ter nossos sinais. E a partir desses sinais, a gente gerou as nossas posições. Bom, legal. Agora que a gente já tem a nossa posição, a gente pode ir para o nosso próximo passo, que é criar um identificador para todos os trades históricos na tabela. O que é isso, né? Basicamente, a gente tem aqui a nossa posição, mas a gente não tem os nossos trades, né? Então, vamos supor, né? Vamos pegar um caso fácil aqui. Os últimos 2 dias seriam um trade, por exemplo, né? A gente foi estopado pelo tempo aqui, a gente não consegue prever o futuro. Mas a gente teria entrado, por exemplo, em um trade. Então, a gente quer pegar dentro das nossas posições de 0 e 1, todos os nossos trades. Quantos trades a gente teria feito ao longo do tempo? E aí, a partir desses trades, você consegue calcular a sua rentabilidade, né? Para a gente calcular a rentabilidade do modelo. Então, nosso objetivo aqui é agrupar dentro da tabela todas as sequências de uns, que seria aqui os nossos trades, né? Então, para cada sequência aqui de a gente vai criar um identificador para a gente dizer, ó, aqui foi um trade de tal dia até tal dia, ou aqui foi outro trade de tal dia até tal dia, porque nem sempre a gente está comprado, né? Às vezes a gente está fora do mercado, por exemplo, quando a gente está com 0 aqui, a gente está fora do mercado, o dinheiro está parado lá. Legal, como é que a gente pode fazer isso? Então, vamos criar a nossa coluna chamada trades, e essa coluna de trades vai começar com um sinal, que é o seguinte: dados, posição, diferente de dados, posição, ponto shift, ponto com sum. Aí você vai ficar maluco já, né? Cara, Breno, pelo amor de Deus, o que é isso aí que você acabou de escrever? Isso aqui é mais fácil do que parece, tá? Para criar esse identificador, a gente vai dizer que os nossos trades, eles vão ocorrer a partir do quê? Se a posição atual, ou seja, a linha atual, for diferente da linha shift 1, ou seja, jogando a linha para cima, ou seja, se o dado de hoje foi diferente do dado de ontem, então vamos olhar aqui para os dados, né? Vamos sair um pouquinho da nossa lógica e vamos aqui para os dados. Se a posição de hoje, é isso aqui que está escrito, tá? Isso aí. Se a posição de hoje, só que ele faz isso para todas as linhas, né? Se a posição de hoje for diferente da posição de ontem, que é esse shift, então se 1 é diferente de 0, eu quero somar 1 nessa linha. Então aqui a gente vai chegar nesse critério aqui, ó, onde a gente tem, por exemplo, se tiver 1 diferente de 0, a gente necessariamente vai somar 1. Então, a gente tem aqui, ó, 182 e aí a gente vai ter 183. Se a gente pegar aqui agora a nossa tabela para conseguir visualizar isso melhor e fazer o seguinte, eu vou dizer que minha coluna de trades é igual à coluna de trades, onde... dados não, trades. A minha posição é igual a 1. Então, eu vou filtrar aqui todas as linhas onde a nossa posição está necessariamente comprado, tá? Para isso aqui ficar mais fácil da gente visualizar. E aí, a gente vai ver praticamente todos os trades em sequência. Então, dá uma olhada aqui, ó. A gente tem aqui, ó, a nossa coluna de trades. Deixa eu tirar esses NAs aqui. Faltou isso, na verdade, né? Que a gente fez o filtro de posição igual a 1, mas não tirou os NAs. Deixa eu tirar aqui, ó. Legal. Então, a gente vai ter aqui os nossos trades, né? Então, por exemplo, começa aqui. Vou botar assim, ó, Red 50. Então, a gente vai ter aqui os primeiros trades da nossa tabela com o identificador 3. E aí, depois, ó, então esse trade aqui, por exemplo, foi do dia 14 de outubro de 2014 e esse identificador vai até aqui o dia 25 de outubro de 2014. Então, do dia 14 até o dia 25, a gente fez um trade. Beleza? E aí, quando a gente vem, isso aqui gera um sinal de venda, por exemplo, ó, gerou um sinal de venda, tá vendo? Ó, umzinho aqui, sinal de venda. A gente vendeu. Ficamos fora do mercado. 0, 0, 0, 0, 0. Essa posição aqui foi para 0, concorda comigo? Virou 0. A gente não está vendo mais ela porque a gente acabou de filtrar. Só deixou as posições compradas, né? Mas a gente está fora do mercado. Fora do mercado, 0, 0, 0, 0, 0. E aí, quando a gente tem um novo sinal de compra, aqui, ó. A gente tem um novo sinal de compra, a gente gera um novo identificador, que é o número 5. Então, quando a gente teve aqui o nosso sinal de venda, esse 1 virou 0. Então, esse 3 virou 4. Porque ele sempre vai somar 1 quando tiver uma diferença entre a linha atual e a linha anterior. E quando a gente gerou um novo sinal de compra e o 0 virou 1 novamente, a gente ficou posicionado, ele gerou ele somou 1 de novo. Então, isso aqui de 4 virou 5. E aí, agora a gente tem os nossos identificadores. 3, 5 para esse outro trade aqui. Aí, 7 para o próximo trade. Então, a gente tem aqui os identificadores para cada trade dentro da nossa tabela. E com a nossa tabela aqui de identificadores, a gente pode calcular o nosso retorno acumulado no modelo, não é isso? Porque agora só sobraram dentro da tabela os trades que a gente fez com a nossa posição aqui igual a 1
e, consequentemente, a gente tem aqui associado o retorno do Bitcoin naquele dia. Então, a gente vai saber qual é o retorno do nosso modelo, que a gente só opera comprado, né? Então, é só acumular o retorno normalmente e a gente consegue acumular o retorno de todos os trades ao longo do tempo. Então, vamos aqui para o nosso passo número 8 para a gente fazer isso. Vamos criar aqui, ó, tabela retorno acumulado. Vai ser igual a 1 mais dados retorno. Então, vamos pegar a nossa coluna de retorno agora na nossa tabela de dados que está completamente filtrada. A gente tem aqui todos os dados bonitinhos e tudo mais. Deixa eu limpar aqui esse monte de coisa. Dá muito nervoso isso. Beleza. Então, a gente tem aqui todos os dados bonitinhos na nossa tabela de dados, porque a gente já filtrou, já fez aqui os nossos trades ao longo do tempo. Então, a gente vai pegar aqui a nossa coluna de retorno e pegar o comprod -1. Perfeito? Então, a gente vai ter aqui a nossa tabela de retorno acumulado. Ops, aqui eu botei mais em vez de... Aliás, botei igual em vez de mais. Então, a gente vai ter aqui a nossa tabela de retorno acumulado. Esse aqui sendo o retorno total de todos os nossos trades ao longo do tempo. E essa tabela aqui vai ter datas, né? Vai ter buraco de datas, onde a gente estava fora do mercado, onde o nosso modelo mandou vender, a gente ficou de fora, não captou aquele retorno, seja positivo, seja negativo. Agora a gente pode pegar a nossa variável lá de cima que a gente fez, que foi o retorno completo, e calcular o retorno do Bitcoin no mesmo período. Afinal, não adianta nada, de novo, né? A gente tem um modelo que multiplicou em 364 vezes aqui o nosso dinheiro, que é o que você está vendo aqui agora. Se a gente investir em Bitcoin, daria muito mais dinheiro, né? Ficar investindo em Bitcoin parado e não fazer modelo nenhum, não fazer nada, daria mais dinheiro. Não faz sentido nenhum. Então, o que a gente vai fazer? Vai pegar os retornos completos para calcular o retorno do próprio ativo. Então, a gente vai ter aqui, ó, retornos completos acumulado. Vai ser igual a 1 mais retornos completos, ponto com prod -1. E aí, a gente consegue ver aqui o nosso retorno do Bitcoin, né? O retorno do Bitcoin no mesmo período foi 236 vezes o dinheiro investido, enquanto no nosso modelo a gente teve 364. Vamos fazer um gráfico bonitinho aqui, só para a gente deixar registrado. Então, vamos pegar aqui, ó, tabela retorno acumulado, plot label, que é a nossa legenda, igual a modelo, e a gente tem o retorno completo, né? Então, a gente vai ter aqui, ó, uma coisa para o retorno completo, ponto .plot, ativo e o plt.legend. plt.legend. Show? Então a gente vai ter aqui o nosso gráfico, onde vai ter um modelinho aqui de azul e um Bitcoin logo atrás, né? Perdendo ali para o nosso modelo ao longo do tempo, onde um deu aqui 236 vezes e o outro deu 364 vezes. Isso aqui é o poder de você construir modelos de investimento, porque você consegue ver dentro do mercado quando você vai ter o sinal de compra, quando você vai ter o sinal de venda, quando você tem que comprar, quando você tem que vender exatamente e conseguir captar as melhores oportunidades, os melhores lugares de lucro, os melhores lugares para você ficar de fora e não ter prejuízo. É justamente o poder de você criar regras que funcionam e a partir dessas regras, né, uma lógica como essa que a gente criou, a gente chega em resultados absurdos como esse que você acabou de ver. Agora, uma pergunta que você talvez esteja se fazendo, né, tipo, Breno, beleza, você fez aqui um modelo, nesse modelo a gente usou a janela aqui de 20 dias, por exemplo, mas e esse parâmetro aqui, ele é o melhor, não é o melhor? E a gente vai entrar na mesma questão da primeira aula, onde a gente fez a otimização na ferramenta. Então a ferramenta, como eu falei para você lá na primeira aula, ela aceita tanto par de ação quanto par de cripto. Na verdade, qualquer tipo de ativo, desde que ele tenha preço e volume, a ferramenta vai servir para essa parte de análise técnica. Então aqui, por exemplo, lá dentro da ferramenta, eu mostro isso dentro do código PAI, você consegue encontrar, por exemplo, um modelo de cripto também, né? Operando Bitcoin, mesmo contexto, só que ainda melhor, tá? Por exemplo, o modelo rendeu 517.000%, ou seja, multiplicou em 517 vezes ali o dinheiro, perfeito? Então você tem aqui um retorno acumulado muito maior do que o que a gente achou aqui agora, de 300 e pouco, né? Então 364 vezes contra 236, e aqui a gente está com 517 vezes contra 219, tá? O período mudou um pouquinho, mas segue a mesma lógica. Então, olha só como é que você tem uma ferramenta para fazer otimização e tudo mais. Você consegue ver aqui todo o número de trades que a gente fez, né? São 64 trades no total, a média de ganho, expectativa matemática, que é o nosso EV de 14%, isso aqui é um EV absurdo. Então, aqui a gente consegue ver todos os sinais de compra, venda, de risco, tudo mais.
e consegue ver o retorno do modelo ano a ano, por exemplo, né? Então, aqui em 2017, por exemplo, o modelo subiu 800%, um negócio bizarro. Não vou scrollar mais para baixo, senão a gente vai chegar na parte de otimização e você vai ver todos os parâmetros que a gente está usando. Mas, se você quiser saber mais sobre esse modelo, se você quiser não saber só sobre esse modelo, né, mas como usar a ferramenta lá do Código Pi para você gerar backtests como esse, para você gerar otimizações de parâmetros, para você construir modelos ainda mais lucrativos do que eu estou te mostrando aqui, a hora é agora, porque eu vou te mostrar a nossa condição de aniversário para você entrar na nossa formação e principalmente ter acesso às ferramentas lá de análise técnica, às ferramentas de análise fundamentalista e você conseguir construir modelos como esse aqui no mercado de criptomoedas. Esse aqui é um modelo de Bitcoin também, no mercado de ações, enfim, no mercado que você quiser, de futuros, opções, não importa. Deixa eu botar para você aqui na tela então a nossa apresentaçãozinha do Código Pi, né? Para a gente entender como que você pode usar isso aqui a seu favor para construir modelos extremamente lucrativos e principalmente conseguir elevar para sempre o patamar dos seus investimentos para você construir ferramentas, enfim. O Código Pi, como eu falei na primeira aula, é o trabalho da minha vida, assim, eu fiquei mais de um ano para gravar essas 275 aulas aqui. E os 5 cursos, é uma formação que tem vários cursos dentro, né? Se engana você que você só vai aprender Python lá, na verdade não vai, tá? A maioria, obviamente, é focada na parte de Python, mas a gente tem também a parte da AWS, para você conseguir subir coisas na nuvem, conseguir subir serviço, conseguir botar robô para rodar, para ficar 24 horas operando para você, por exemplo. Vai ter a parte de GitHub, que é onde você vai fazer o gerenciamento dos seus projetos grandes, compartilhar. Vai ter a parte de banco de dados, que é o SQL e MySQL, então você vai conseguir encontrar isso lá dentro também. E a parte de Clean Code, que é você conseguir ali criar os sistemas da melhor forma possível. Show? Então, dentro do ecossistema do Código Pi, mais do que só um monte de curso, um monte de aula empilhada, uma em cima da outra, você viu aqui ao longo das 3 aulas que eu gosto muito dessa parte prática. Eu gosto muito de trazer a parte que realmente importa para você ter resultado. Então, todos esses cursos aqui, todas essas aulas, na verdade, elas são projetos construídos ali junto com a base, onde você vai conseguir começar desde o absoluto zero, mesmo que você não saiba nada de Python, mesmo que você não saiba nada de programação, o seu primeiro contato foi aqui nesse evento. Pode ficar tranquilo que lá eu começo do absoluto zero, do básico mesmo, até a parte avançada, até você conseguir construir os seus modelos de investimento. Então, os primeiros projetos que eu quero mostrar aqui é justamente esses projetos envolvendo a construção de modelos. Você vai ter ali a calculadora de backtest de modelos de Factor Investing. Então, o que é essa calculadora de backtest aqui? Essa calculadora vai ter uma galáxia inteira, né, um módulo inteiro só focado em você construir todos esses códigos aqui. Você vai ter a parte de prêmio de risco para fazer o modelo e tudo mais, e que literalmente você vai clicar no botão e automaticamente você vai abrir um formulário, né? Esse formulário ele vai ser preenchido para você fazer o backtest do modelo que você quiser. A gente fez isso na aula passada, onde você vai colocar aqui o dia inicial, o dia final, qual é a duração na carteira, quanto de corretagem você paga, quantos ativos você quer. Essa aqui é a calculadora de Factor Investing, né? A calculadora ali de modelo de análise fundamentalista. Você vai gerar uma carteira de ações e vai passar aqui quantos ativos você tem, filtros de liquidez e os indicadores que você quer usar para filtrar. Ah, Breno, quero usar o ROI, quero usar o ROIC, o preço sobre o lucro, enfim. Se você não souber qual é o indicador, não entendo muito de contabilidade, não entendo muito sobre essa questão, Breno, não tem problema. Lá dentro da formação você vai encontrar modelos já lucrativos, já prontos para você, onde eu uso essa mesma ferramenta que eu estou te mostrando agora, onde você vai poder testar suas próprias ideias, mas eu também apresento várias ideias que já funcionam, indicadores que funcionam, o que você pode usar, tudo isso está dentro da formação, tá? Então esse aqui é o projeto número 1, a gente já viu ele na prática na aula passada. O projeto número 2, deixa eu fechar aqui rapidinho, é aquela calculadora de backtest com modelos de análise técnica, que a gente também viu na primeira aula, né? A gente abriu ela, mexeu nela, posso até abrir ela aqui rapidinho também, ó. A gente vai ter aqui a parte onde a gente fez a otimização da estratégia de alpargatas e tanto aquela ferramenta número 1 que eu mostrei para você de análise fundamentalista automatizada, quanto essa segunda aqui, onde você vai ter a parte de análise técnica, tanto para a parte de ações, quanto para a parte de criptomoedas. Então pode até ver, né? Aqui no lado tem alguns coisas que eu estava fazendo, por exemplo, high-low da Solana, enfim, estava testando algumas coisas em Solana. Então eu realmente uso esses arquivos aqui que você está vendo, são coisas que eu realmente testo, tá? Eu uso essa ferramenta no meu dia a dia para construir meus modelos e eu compartilhei dentro da formação. E todas as coisas que você fizer dentro dessa ferramenta, tanto de análise técnica quanto a de análise fundamentalista, você vai ter acesso àquele PDF. Você vai ter acesso a um relatório completo, onde você vai ter retorno acumulado, você vai ter todas as estatísticas do seu modelo,
modelo. Então você vai gerar esse relatório para qualquer coisa que você queira, os gráficos aqui, vai gerar o retorno ano a ano, a parte de otimização lá de baixo que eu já tinha mostrado para vocês também. Então aqui a gente vai ter todo esse aparato para você simplesmente clicar no botão e automaticamente as coisas acontecerem. Você não precisa programar a lógica inteira, pensar em tudo do zero. Na verdade, eu já fiz isso para você, já preparei toda a ferramenta. A única coisa que você precisa fazer é entrar na formação, olhar, aprender comigo, né, os indicadores que funcionam, as ferramentas aqui, aprender a usar as ferramentas, a codar elas junto comigo e automaticamente você já vai começar a ganhar dinheiro no mercado, porque você vai ter acesso aqui às melhores ferramentas possíveis, né, que eu uso, como eu falei, para mim mesmo, né? Eu tô te mostrando aqui o que eu uso para mim. Então isso aqui, esses dois projetos já valem praticamente a formação toda, na minha opinião, mas tem muito mais do que isso, né? Porque esses projetos aqui é para você descobrir o que funciona no mercado, né? Beleza, Breno, eu sei o que comprar, o que vender, os sinais, mas como que eu boto isso em prática? E aí entra o nosso terceiro projeto da formação, um projeto bem grande também, que é você criar de fato o robô ali de investimento que compra e vende 24 horas por dia. Então, dentro lá da formação, você vai ter aulas completas de como conectar, por exemplo, um robô na Binance para você comprar e vender, gerar os sinais de compra e a partir disso executar de fato, né, com os dados ao vivo, calcular os indicadores ao vivo, gerar os sinais ao vivo e executar o modelo, tanto na parte da Binance quanto na bolsa através do próprio MetaTrader ou algum outro software aí que tiver integração com Python, né? Se tiver integração com Python, melhor, mas dentro da formação eu mostro como você pode fazer com o MetaTrader, que é ali um software mais fácil de você fazer isso e principalmente a única coisa que você tem que fazer é integrar o seu código com a bolsa, independente do software que você usa. Então o importante é você ter ali as regras de investimento e principalmente ter a forma de conectar. Então lá dentro eu ensino também como que você vai criar esses robôs aí que compram e vendem 24 horas por dia para operar para você e você não precisar mais ficar na frente do computador, né? Você bota ele lá rodando 24 horas por dia e isso funciona. E isso é muito importante porque a gente não chegou a ver essa parte de implementação aqui no nosso evento, né? A gente viu tudo que funciona, quais são as regras boas e tudo mais, mas a parte de implementação realmente só dentro da formação, porque aí a gente vai ter que entrar de cabeça em um outro projeto no qual a gente vai se conectar numa bolsa, pode ser uma bolsa de cripto ou uma bolsa de ações, por exemplo, a B3, pode ser uma bolsa americana, se você quiser operar ativos lá fora, enfim. O fato é que você consegue se conectar sim nas bolsas através de APIs, através de sistemas. Eu ensino tudo isso dentro da formação para gerar os sinais de compra e venda para operar com o seu próprio dinheiro, tá? Então, segundo tópico aqui, né, projetos que estão lá dentro também, essa parte de inteligência artificial, que está muito forte hoje. Então, já coloquei muitos projetos lá dentro em cima disso, todos focados em finanças, obviamente. Então, vai ter aqui IA de rede neural para prever preço de ativo. Então, eu botei lá dentro um projeto muito interessante sobre usar redes neurais, usar inteligência artificial para conseguir ali pegar pequenos picos de volatilidade, para você conseguir identificar oportunidade de entrada, oportunidade de saída, para você conseguir lucrar usando inteligência artificial também, que é uma forma um pouco diferente do que a gente fez aqui ao longo do evento, né? A gente vai ter também outros projetos focados para a galera que quer trabalhar no mercado, né? Então, se você tem vontade de trabalhar dentro do mercado financeiro, dentro de algum banco, esse tipo de coisa, lá tem vários projetos também de inteligência artificial em cima disso. Então, vai ter, por exemplo, IA de crédito, para você prever ali default de crédito, para você fazer análise de sentimento, para você fazer campanha de venda de produto, criar grupos e tudo mais. Então, essa parte de inteligência artificial é muito forte dentro da formação também, tá? Tem a parte de ferramenta financeira e automação, que eu sei que vocês gostam, né? Muita gente aí tem vontade de gastar cada vez menos tempo com investimento, que é mais curtir a família, com ficar aí e deixar as coisas ali lucrando, vigiando para você, automatizando. Então aqui a gente vai ter a parte de simulação de Monte Carlo, otimização de carteira com Markowitz, criar relatório automatizado, que envia por e-mail todo dia, por exemplo. Então imagina você pegar lá todo o fechamento de mercado, fazer um relatório de mercado, criar um PDF com Python, que dá para fazer isso e enviar por e-mail para você. Vai ter o projeto lá. Então a gente vai ter aqui projetos também guiando, né, o mouse e teclado do seu computador, se você quiser automatizar algumas tarefas também. E depois a gente tem a parte de coleta de dados, onde você vai aprender a construir a parte de dados. Como eu falei, a gente tem a base de dados dentro da formação, vou disponibilizar isso para vocês, mas eu não tenho nenhum problema em mostrar para vocês onde você pode pegar esses dados, porque eu acho que a informação ela tem que ser livre para todo mundo. Você vai ter trabalho, né, pegando esses dados, por isso, inclusive, que eu disponibilizei a base, porque eu quero que você tenha cada vez menos trabalho e ganhe cada vez mais dinheiro, mas se você tiver essa curiosidade e quer saber como construir uma base de dados financeira, não quer depender de mim, sei lá, Breno, não quero depender da base da formação, que eu não sei como é que vai ser e tal, não tem problema, eu te ensino como pegar cotações históricas e
de ações e opções desde 1985 na B3. Então, se você tem vontade de pegar isso, eu te mostro onde eu peguei todas as cotações para construir a base, por exemplo, onde a gente pega dados de históricos de futuros, DI, dólar, índice, desde 2000, também na B3, a gente vai lá buscar, eu te mostro como você faz com Python. Balanço financeiro, desde 2010, lá na CVM. Então, tudo que você precisa para construir uma base de dados financeira, né? Fundos de investimento desde 2000, dados do Banco Central, IPCA, CDI, taxa de juros, tudo que você precisar, câmbio, você vai aprender a pegar aqui nesses projetos de coleta de dados. Então, isso aqui é um ecossistema completo para justamente você ter tudo que você precisa para ganhar muito dinheiro no mercado. Eu não quis nem colocar todos os projetos da formação aqui, tem mais uns 20 projetos que não estão aqui nesse slide, para a gente não ficar 3 horas e meia só falando dos projetos que estão lá dentro. Tem até alguns aqui apareceram aqui, eu nem cheguei a comentar muito, porque senão a gente vai ficar muito tempo, né? A formação é muito completa, tem muita coisa lá dentro. E você vai encontrar, como eu falei, né? A parte do MySQL e SQL, que é a parte de banco de dados, com esses projetos aqui de coleta de dados. Isso vai ficar muito claro, a importância de você saber também essa linguagem. Vai ter a parte da AWS, vai ter a parte do GitHub, do código limpo e a base de dados financeira, que é a base de dados que a gente fornece junto com a formação, onde você vai encontrar dados de ações para fazer backtest, para fazer tudo da melhor forma possível. Tá tudo tratado, bonitinho para você. E só para você ter uma ideia do que você vai encontrar dentro da plataforma, né? Esse ecossistema dentro da plataforma, aqui é a plataforma da formação, tá? As 277 aulas aqui, já tá tudo completo, tudo postado para você entrar e assistir tudo se quiser, tá? Então a gente vai ter aqui um ambiente de programação, que é o primeiro módulo, depois a parte de lógica de programação, como eu falei, desde o zero a gente vai vir aqui do absoluto zero, se você não sabe nada de lógica, tem muita dificuldade nessa parte inicial. E a gente vai ter essa parte aqui dentro da formação, dentro aqui da plataforma, você vai ter acesso a isso, pode ficar tranquilo, tá? Depois a gente vem com os 3 principais pacotes de análise de dados, que é o NumPy, o Pandas e o Matplotlib, né? A gente usou bastante o Pandas e o Matplotlib aqui ao longo dos nossos projetos para criar os backtests, para fazer tudo. E tudo isso aqui sempre aplicado a finanças, né? Nada isso aqui ensinando uma função genérica do Pandas, isso não existe, tá? Você vai, por exemplo, né? Deixa eu pegar um exemplo aqui. Como separar, usar, por exemplo, quartil e dummies dentro do Pandas. Como separar a tabela de CEOs por faixa etária. Então, pega ali as empresas da Bolsa, separa a idade dos CEOs, por exemplo, para descobrir ali alguns padrões. Aí você pode vir aqui, sei lá, quero aprender a usar correlação, calcular a matriz, né? Correlação e covariância dentro do Pandas. Como calcular a matriz de correlação entre ações e traçar a correlação entre Ibovespa e S&P 500 desde 2000. Então, aprender ali a traçar correlações. Tudo isso sempre aplicado ao contexto de finanças para você ir aprendendo aqui os conceitos, tá? Deixa eu fechar aqui a nossa galáxia do Pandas e vim aqui para a nossa galáxia 6, que é Python orientado a objeto. Isso aqui é uma galáxia para você aprender a construir sistemas, tá? Quando você tem muito código, já começa a ficar uma zona no seu código, então você tem que aprender a orientação a objeto. Não vou entrar muito a fundo nisso, mas é uma coisa muito importante que eu não vejo em nenhuma formação, tá? Tem outro curso aqui que é o de código limpo, o de banco de dados, que a gente já conversou, né? Inclusive, aqui dentro de banco de dados, dá uma olhada aqui, ó, Mundo 10, construindo uma base de dados do zero, construindo na prática uma base de cotações com 610 empresas e dados de câmbio do mercado brasileiro de 94 até 2020. Então, se você tem dúvida aí como construir uma base de dados, eu tô te falando, isso aqui tem um projeto inteiro aqui, né? Como construir uma base do zero dentro do curso de banco de dados. Então, eu vou te ensinar a construir uma base de dados se você quiser aí para fazer modelo, para fazer coisas infinitas e fazer análise, beleza? A gente vai ter aqui a nossa questão de APIs no Python também, fazer conexão, principalmente o nosso robozinho da Binance, ó, como criar um robô e operar criptomoedas na prática usando Python. Então a gente vai ter aqui o nosso Mundo 7 para criar esse robozinho conectado na Binance, fazer as operações e tudo mais usando os nossos indicadores, tá? Para a galera que curte também, a gente tem aqui na Galáxia 8 de Web Scraping, que é para pegar dados de sites e tudo mais. Parte de bet, né? Como você pode pegar, por exemplo, o histórico de bet lá na Bet365 e tudo mais. Eu fiz um projetinho em cima disso, porque era uma coisa interessante, né, para colocar. Tinha alguns conceitos no site que eram legais e eu acabei fazendo um projeto em cima disso, beleza? Então a gente vai ter aqui vários projetinhos também, por exemplo, como pegar lá o histórico de DI e futuros na B3, a gente está aqui dentro da galáxia de Web Scraping e vai entrar na última parte aqui da formação, onde vai ter as ferramentas financeiras, essas ferramentas em linha lá com os projetos que eu tinha mostrado para você, né, como pegar cotações históricas e tudo mais, e a parte aqui de Factor Investing, que é justamente a galáxia que a gente vai ter a nossa ferramenta número 1, que vai fazer análise fundamentalista automatizada. Eu construo aqui a ferramenta nessa galáxia. Galáxia 12, modelo de análise técnica. A gente vai construir aquela ferramenta de análise técnica para criar o relatório e tudo mais, fazer backtest de vários indicadores, testar parâmetros e tudo mais. E
para finalizar, a gente tem aqui, né, a parte de AWS. AWS é a computação em nuvem. Então, por exemplo, né, como que a gente pode criar um banco de dados na nuvem, como a gente pode automatizar a execução do modelo de investimento. Então, aqui, ó, criando um robô, aqui, ó, criando código que se conecta direto na bolsa e botando o modelo para rodar na AWS 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, isso aqui vai te ajudar justamente a criar esses projetos onde você coloca lá um negócio para rodar 24 horas por dia, não depende do seu computador, pode cair um meteoro na tua casa, faltar luz, não importa, o seu robô vai estar rodando lá na AWS bonitinho, monitorando o mercado e automaticamente comprando e vendendo para você, tá? Então, a gente vai ter aqui essa parte da AWS e, para finalizar, a parte de inteligência artificial, onde você vai criar lá os projetos de inteligência artificial. Tem muita coisa de inteligência artificial dentro da formação. São 38 aulas de inteligência artificial. Então, pelo amor de Deus, a gente nem falou de IA aqui ao longo do evento, mas não acho que por isso a gente não tem nada de IA dentro da formação. Na verdade, esse aqui é o maior módulo de todos, tá? Tem 38 aulas de inteligência artificial dentro da formação. Eu ensino tudo. Se você quer aprender inteligência artificial, entra no Código Pai, que eu tenho certeza que você vai aprender. Como funciona desde o Machine Learning clássico, que existe há 20, 30 anos, até essa parte nova de redes neurais, LLMs e tudo mais. Então, desde a parte teórica, projetos, tem tudo lá. Tem 38 aulas de inteligência artificial, um curso completo de IA dentro da formação. Então, entre aqui, porque eu tenho certeza que você vai, depois que terminar aqui essa parte de inteligência artificial, você vai ficar maluco. Você vai ver o porquê que vale muito a pena entrar dentro da formação e, enfim, isso aqui, os próprios alunos, né? Aqui depois, quando finalizam essa parte de IA que eu acabei de falar que é incrível, você pode até pausar aí se quiser para dar uma lida no que o pessoal tá falando aqui, mas isso aqui basicamente é o pessoal que já finalizou a formação, né? Passou ali pelas 270 aulas e a partir disso conseguiu chegar aqui no final e viu que cada esforço, né? Cada minuto e cada centavo investido valeu muito a pena. Você pode pausar aí e ver o feedback da galera. Isso aqui é totalmente orgânico, né? Tô com a plataforma aberta aqui junto com você e o pessoal deixa os comentários aqui, né? Por exemplo, o João deixou há 3 meses atrás, conteúdo de ouro, valeu demais cada centavo esse curso. Eu me formei em uma boa faculdade e já trabalhava no mercado financeiro. Esse curso agregou demais em programação em diversos contextos e práticas que você pode usar, tanto na parte profissional quanto na parte de investimento. Então, enfim, eu tenho certeza que se você entrar na formação e assistir todo esse conteúdo, é impossível você não curtir, é impossível você não ver que valeu cada centavo e principalmente cada tempo que você investiu aqui. Mas qual vai ser a condição que você vai ter de fato, né, para acessar toda essa formação, a condição especial aqui do queridíssimo aniversário do Código Pai? A primeira coisa muito importante é o seguinte: a gente vai fazer um ecossistema com garantia estendida. Então é o seguinte, né? Como você está vendo aqui na plataforma, né? Acabei de te mostrar. Todo mundo que chega no final da formação sempre fala a mesma coisa. Melhor formação que eu já vi na minha vida, valeu cada centavo, mudei minha vida, consegui um emprego, consegui construir modelo, enfim. Todo mundo tem a mesma reação. Então o que a gente decidiu fazer, né? Eu falei com o meu sócio aqui, o Lucas. Falei, cara, vamos fazer o seguinte: vamos dar pra galera aí acesso ao conteúdo da formação por 3 meses, tá? Se você assistir toda a formação do curso aí em 3 meses e você não conseguir construir um modelo que ganha dinheiro, se você falar pra mim, Breno, eu não consegui assistir tudo, assistir todas as aulas, não consegui construir um modelo lucrativo, tá? Que deu aqui um resultado positivo, eu literalmente devolvo o seu dinheiro, tá? Eu devolvo o teu dinheiro em 3 meses de garantia. Falei, cara, vamos dar pro pessoal aí assistir. E o seu risco literalmente vai ser zero. Você pode assistir o curso inteiro, usar todas as ferramentas, usar tudo, tá? Usar base de dados, usar tudo. E aí, se você não conseguir construir o modelo, tá? O modelo que dê dinheiro, simplesmente eu vou te devolver o dinheiro, devolvo o seu dinheiro de volta. Porque eu tenho plena convicção que você vai conseguir ter esse tipo de resultado. Isso aqui, uma coisa muito importante também, não anula a garantia incondicional de 7 dias, tá? Então, se você entrar na formação hoje e você, por qualquer motivo que seja, não gostar, achar que não é pra você e tudo mais, eu devolvo seu dinheiro em 7 dias também, tá? Não precisa se justificar, não precisa nada, tá? Mas aqui você vai ter também essa garantia estendida, condicional de 3 meses, que é pra você assistir todas as aulas, né? Se você tiver assistido tudo e não tiver construído o modelo ali lucrativo, a gente devolve o seu dinheiro, tá? A gente literalmente devolve o seu dinheiro. Então, você tem 2 garantias aí, tanto uma incondicional de 7 dias para você entrar na formação, que é a padrão, né? Todo mundo oferece isso aqui. Quase qualquer curso da internet você entrar vai ter essa garantia de 7 dias, mas a gente fez diferente aqui o nosso primeiro bônus, que é de fato aqui um bônus especial de aniversário, que a gente nunca tinha feito isso antes. Você vai ter essa garantia estendida de 3 meses para ver tudo, literalmente eu mandando você assistir tudo, construir o modelo, e se você não conseguir, eu te devolvo o dinheiro, tá? Então você vai ter acesso a tudo nessa garantia aqui no bônus número 1. Bônus número 2, tá? O kit aí dos 50 primeiros para ganhar o kit vários. Por falar no kit vários, né? Eu acabei lembrando aqui que o kit já tinha até chegado na empresa, então, ó, vou mostrar aqui para vocês como é que vai ficar na câmera. Bota a câmera em full screen, editor. Ó, a gente tem a nossa canequinha.
Ó, deixa eu botar na luz aqui, na iluminação. Beleza. Nossa canequinha da Varus, tá? Você vai ganhar... Deixa eu mostrar aqui o cafezinho também. Nosso café artesanal, beleza? Nosso negocinho de café. E vai ganhar também... Deixa eu mostrar a blusa. Vai ganhar a nossa blusa. Show? Blusa preta aí, basicona, com a nossa loguinha da Varus. Deixa eu jogar um pouquinho pra frente. Tá de boa. Enfim, vai ganhar o nosso kit, mas só vai ganhar esse kit aqui que eu tô mostrando os 50 primeiros a se inscreverem. Se você tiver entre os 50 primeiros, a canequinha pra mim é o mais legal de todos, tá? A gente sabe como investir, ó. Tá? Então, se você estiver entre os 50 primeiros, vai ter o nosso kit aqui chegando na sua casa, a gente vai mandar pra você. Mas só se você tiver os 50 primeiros, tá? Porque, obviamente, a gente tem a quantidade aqui que a gente encomendou e a gente realmente não consegue dar mais de 50, né? Nem marketing diz aqui, não vai ter 50, mas vai dar pra 100 pessoas. Não vai... Mentira. Porque a gente realmente teve um custo aqui e só encomendou 50 canecas, 50 camisas e tudo mais. Então, esse é o nosso bônus número 2, tá? Bônus número 3, especial aqui de aniversário de Código Pai. O acesso à carteira Fator Agressivo. A carteira Fator Agressivo é uma carteira minha recomendada de ações. Essa carteira, ela tá no ar desde 2023, tá? E olha aqui a performance da carteira, né? Aqui, quando eu tô gravando esse vídeo, ela rendeu 22% contra menos 4% do small caps, tá? Que é o índice de small caps, porque ela é uma carteira focada mais nessa parte de small caps, comprar ali empresas explosivas, que é o modelo que a gente viu lá na aula número 2, não é exatamente o mesmo modelo, obviamente, mas é uma carteira recomendada de ações, onde eu giro ela todos os meses, na mesma lógica que a gente fez lá, e ela tá aqui com um resultado muito interessante aí no último ano, né? A gente tá com 22% de retorno, e a gente sempre vendeu essa carteira recomendada aqui separada, a gente nunca incluiu isso junto com o Código Pai, tá? Isso aqui sempre foi outro produto aqui da Varus, outra coisa, e a gente decidiu incluir nessa oferta aqui do Código Pai. E mais do que isso, a gente vai dar o acesso vitalício da carteira. Então você vai ter para sempre recomendações de um dos melhores modelos de investimento que eu já criei, que eu disponibilizei aqui para o público, o pessoal seguir e tudo mais. Então você vai ter as recomendações para sempre desse modelo, para você que enquanto está fazendo o Código Pai, enquanto você está fazendo as aulas e aprendendo a construir os seus próprios modelos para botar em prática, você já pode seguir até o meu, tá? Você vai ter o meu aqui, os sinais de compra, os sinais de venda, para você comprar as ações e vender as ações da bolsa, tá? Um modelinho de ações onde você vai ganhar acesso vitalício a ele. Isso é surreal. Eu nunca dei nada parecido com isso. Você vai ganhar vitalício, um modelo aqui super lucrativo, tá? A expectativa de retorno desse modelo é muito alta. A gente estava aqui com um cenário super difícil de bolsa nos últimos 2 anos, acho que você deve concordar comigo, né? E mesmo assim, ele teve um retorno positivo muito bom, só comprando ações bem arriscadas. Então, quando a gente vier aí um cenário ainda mais positivo, um cenário de bull market e tudo mais, um taxa de juros caindo, isso aqui vai explodir, tá? A expectativa de retorno desse modelo aqui é muito alta mesmo, entre 20% e 30% ao ano. Então pode confiar que isso aqui vai estar como bônus para você de maneira vitalícia. Você vai ter sempre acesso às recomendações desse modelo e isso vai agregar demais aí para você já ganhar dinheiro amanhã. Se você quiser seguir o modelo a partir de amanhã, comprar agora. Na verdade, você pode comprar até agora, né? Dependendo da hora que você for comprar. Se você comprar a formação agora, você já pode seguir o modelo agora, né? Ver as recomendações lá na plataforma e já começar a ganhar dinheiro a partir de agora. Não vai ter que esperar amanhã, esperar construir o modelo, nada disso. Você já vai ter acesso aqui ao fator agressivo, tá? E por fim, e não menos importante, na verdade, talvez seja o maior bônus de todos que a gente já fez até hoje, é o bônus número 4, onde você vai ter acesso vitalício ao Código Pai. A gente nunca fez isso antes. E quando eu falo nunca, é nunca mesmo, tá? A gente sempre liberou o Código Pai por 2 anos de acesso. Sempre. Pode perguntar para qualquer pessoa aí que já tenha participado de algum evento, que já conheça a gente há muito tempo. Todas as turmas que a gente fez do Código Pai até hoje, nos últimos 3 anos, a gente nunca vendeu Código Pai vitalício. Jamais. A gente nunca fez isso, tá? Porque a gente realmente queria deixar isso para uma ocasião especial e essa ocasião especial chegou, que foram os 3 anos da formação. Então você vai ter acesso vitalício à formação, vitalício para sempre, para você ver todo aquele conteúdo. A gente sempre tá atualizando as aulas, atualizando as coisas, colocando coisas novas. Você nunca mais vai precisar se preocupar em questão de se atualizar aí no universo da tecnologia aplicado a esse contexto de finanças, porque eu vou estar sempre lá para você. Você vai ter acesso vitalício à melhor formação do Brasil nesse quesito. Então tem muitos diferenciais que você só vai entrar no Código Pai. Primeiro, acesso vitalício tanto à formação quanto à carteira. A gente está dando acesso vitalício a tudo aqui para você ficar para sempre com a gente. Ponto número 2, base de dados incluída na formação. Nenhum curso, nenhuma formação no Brasil de Python para finanças dá base de dados juntos. Isso não existe, tá? Base de dados é realmente só aqui que você vai encontrar. Você nunca vai encontrar isso em nenhum outro lugar, tá? Ponto número 3, 30 projetos práticos para você aplicar em qualquer área do mercado financeiro. Então você vai encontrar muito projeto lá dentro na prática,
4, você vai encontrar todo esse ecossistema de 5 cursos com GitHub, AWS, SQL. Então isso aqui vai te ajudar demais a você conseguir construir todo o seu sistema de investimento, de trade, para você conseguir lucrar muito. Ponto número 5, você vai ter ali acesso a modelos e estratégias que funcionam para você ganhar dinheiro já no D0. Então, como eu falei, você pode começar a ganhar dinheiro hoje. E ponto número 6, eu confio tanto na minha entrega, no meu produto, no que eu estou te oferecendo aqui, e você viu o meu nível de entrega nas últimas 3 aulas, tenho certeza que você gostou do conteúdo que você viu até agora, senão você não estaria aqui assistindo junto comigo. Eu tô dando uma garantia estendida de 3 meses para você pedir seu dinheiro de volta, tá? Então, você vai ter 3 meses para assistir tudo. Esse é o nível de confiança que eu tenho no meu resultado, na minha formação, no que eu gravei ao longo de um ano inteiro que eu demorei para construir esse curso aqui que você acabou de ver. Então, eu duvido que você tenha visto isso aqui em algum outro lugar que não aqui no Código Pai. Essa garantia estendida de 3 meses para você pedir o seu dinheiro de volta, caso, óbvio, né, você assista todas as aulas ali e não consiga construir o seu modelo de investimento. Então, recapitulando aqui o que você vai levar, né? Você vai ter Código Pai vitalício, mais de 20 projetos financeiros, 2 anos de acesso à base de dados, tá? Então você vai ter a base de dados lá integrado à formação com 2 anos de acesso, 2 ferramentas para criação de modelos de investimento, você vai ter a garantia condicional aqui estendida de 3 meses, você vai ter acesso ao kit Varus, a carteira fator agressivo vitalício com as recomendações mensais do que você tem que comprar e do que você tem que vender, 5 cursos e a garantia padrão ali de 7 dias incondicional, e aí independente se você gostou, se você não gostou, se aconteceu alguma coisa na tua vida, você pode pedir o seu dinheiro de volta, não tem problema, tá? Então você vai ter acesso a todo esse ecossistema, é impossível você não ganhar dinheiro com isso aqui, tá? Não tem como mesmo. E aí, qual é a grande questão, né? Quanto tudo isso vai custar? Uma coisa muito importante é a gente entender quanto cada coisa dessa custa fora do aniversário. E eu odeio fazer essas tabelinhas aqui, e botando a coisinha aí, bota o valor, aí vai somando o valor, porque geralmente o pessoal faz isso aqui uma mentirada do caramba, tá? Né? Bota um monte de valor que não existe, que na verdade o produto nunca foi aquele preço, e vai montando um monte de coisa sem sentido para tentar justificar o valor que a pessoa vai cobrar, né? E, na verdade, aqui é totalmente ao contrário. Como eu falei, o aniversário do Código Pai é uma condição que a gente nunca fez antes, então tudo isso aqui que eu tô mostrando para você é a verdade, né? Você pode até mandar mensagem aí pra galera que já assistiu, né? Já conhece a gente há muito tempo. A gente sempre vendeu o Código Pai por 2 anos, né? Podia mentir aqui, a gente vende por 1 ano. Mentira, a gente sempre vendeu por 2 anos, né? Então a gente sempre fez por 2 anos, valor de R$3.000, tá? E a gente sempre vendeu o vitalício para os alunos, a gente nunca ofereceu o vitalício diretamente, né, quando a gente abre uma turma, mas a gente sempre deu essa opção para os alunos, somando, né, mais R$1.500. Então, se a pessoa já tinha pagado 3.000, ela podia pagar mais 1.500 para levar o vitalício, tá? Outro produto também que eu tô te oferecendo aqui é a carteira fator agressivo. Então, a gente sempre vendeu 1 ano por R$1.500. E, mais uma vez, né, a gente sempre ofereceu para quem já era assinante ter a possibilidade de levar ela para sempre no vitalício por mais R$2.000. Então, a gente tinha aqui 1 ano R$1.500 e o vitalício, né, se quisesse levar para sempre, R$2.000. Isso aqui são valores reais, a gente realmente cobra isso aqui. Inclusive, se você abrir o nosso site agora, você vai achar esse valor da fatura agressivo, tá? Você vai achar exatamente esse valor, porque é esse o valor que a gente vende. O kit Varus, eu botei aqui um valor de R$150, né, um valor simbólico, uma caneca, um café e uma camisa vai custar mais ou menos isso, né? Tudo personalizado, com a nossa logo e tudo mais, beleza? E por último, a gente tem a base de dados financeira, que a gente sempre vendeu separado também, com 2 anos de acesso, a gente sempre fez por R$2.000. De novo, valor real, isso aqui é verdade, a gente sempre cobrou esse valor, a gente já vendeu isso aqui para muitas e muitas pessoas ao longo desses 3 anos, né? A nossa base separada, com 2 anos de acesso por R$2.000. Então, tudo isso aqui, né? Todos esses produtos que a gente está oferecendo para você, se você fosse comprar fora do aniversário do Código Pai, você teria que gastar R$10.000. Por isso que eu falei que nem na Black Friday a gente foi tão agressivo assim, porque a gente nunca fez uma oferta que tudo que a gente oferecia dava R$10.000 no total. Porque isso aqui é muita coisa mesmo, a gente nunca fez isso, é uma maluquice total. Só que a gente tá fazendo aqui agora, porque mais uma vez é uma data muito especial, principalmente para mim, que criei o Código Pai há 3 anos atrás. Então a gente vai ter aqui esse valor de R$10.000, só que obviamente a gente vai preparar uma condição especial de aniversário, você não vai pagar os R$10.000. Então quanto você acha que tudo isso aqui deveria valer, né? Na minha opinião, né, quando eu tava conversando com o Lucas e meu sócio, falei, cara, vamos botar tudo pelo preço normal do Código Pai, que é R$3.000. A gente cobra R$3.000 e bota todo o combo junto, bota a carteira fatura agressivo, bota vitalício do Código Pai, a base de dados financeira, enfim, a gente bota tudo junto pelo valor de R$3.000. Ele falou, cara, vamos deixar ainda melhor? Como assim ainda melhor? Então o que a gente decidiu fazer? Oferecer para você agora o Código Pai por R$1.997 e zerar todo o resto, né, para você ganhar como bônus. Então, a condição que a gente vai chegar aqui para você agora, final
da proposta aqui do Código Pai do nosso aniversário é 12 vezes de R$206 ou R$1.997 à vista, para você ter acesso a Código Pai vitalício, a carteira Fator, né, vitalício também. Se você quiser pagar no Pix, você vai ter mais 5% de desconto. Então você vai pagar R$1.897, nem R$1.900 você vai pagar, tá? Para ter todo acesso àquele ecossistema que eu mostrei para você. E você vai ter aí, né, a garantia estendida de 3 meses, a garantia incondicional de 7 dias. Então, se você entrar agora, e independente se você assistiu aula, se você não assistiu aula, se você gostou ou não gostou, você pode pedir seu dinheiro de volta em até 7 dias, sem justificativa nenhuma. Você não tem que se explicar pra gente, nada desse tipo, tá? 7 dias é incondicional. Então você vai aqui pedir o seu dinheiro de volta e a gente vai te devolver. Mais o kit vários para os 50 primeiros e, como eu falei, o seu risco é zero. Você pode ver as aulas inteiras, né, que é a nossa garantia estendida, assiste todas as aulas, tenta construir o seu modelo lucrativo. Se você não conseguir construir um modelo lucrativo depois de assistir todas as aulas, eu devolvo o seu dinheiro, tá? E é uma coisa muito importante, essa condição da garantia estendida de 3 meses, ela é válida até amanhã, às 23h59. Então, e o link de inscrição para você entrar no Código Pai vai estar aparecendo no chat agora, tá? Para você participar dos 50 primeiros. Então, joga o link aí no chat. E essa condição que eu tô te apresentando, ela vale até amanhã, 23h59. Então, você tem 24 horas para executar essa condição. Só que as vagas, elas vão ficar abertas até na terça-feira, né? Então, até depois de amanhã, você vai poder se inscrever no Código Pai. A gente vai ficar aqui com 2 dias de inscrições. Só que a inscrição de terça-feira não vai ter a garantia estendida, tá? A gente só vai dar a garantia de 7 dias incondicional, que é a garantia padrão ali. Inclusive, isso aqui é lei, né? Ninguém é bonzinho por te dar a garantia incondicional de 7 dias, não. Não sei se alguém já te avisou isso, mas isso aqui é lei. Você tem que dar. Se alguém não tá dando, a pessoa tá descumprindo a lei. Então, para você aproveitar a garantia estendida de 3 meses, você tem que se inscrever nas próximas 24 horas, tá? Até amanhã, meia-noite, você vai ter a possibilidade de aproveitar essa condição toda aqui e a partir de terça-feira você vai poder se inscrever pelo mesmo valor, levando o mesmo ecossistema, Código Pai vitalício, carteira Fator vitalício, base de dados, tudo isso por esse valor ridículo, mas você vai ter só a garantia padrão ali de 7 dias, como eu falei, né, uma garantia por lei, sem a garantia estendida de 3 meses. Então, mais uma vez, né, o link de inscrição tá no chat, né, a gente vai estar mandando aqui no chat, vai ser enviado para você lá no WhatsApp também, se você quiser estar entre os 50 primeiros aqui, ó, para ganhar a nossa canequinha. A gente sabe como investir. Se quiser ganhar essa caneca na sua casa, os presentinhos aqui da Vários, é só estar entre os 50 primeiros, que eu tenho certeza que você vai curtir bastante e principalmente vai aproveitar muito a formação, todas as condições que eu tô te mostrando aqui, beleza? Qualquer dúvida que você tenha sobre a formação, me manda mensagem lá no meu Instagram, tá? @breno.vários. Eu vou responder todo mundo, vou estar respondendo todo mundo sobre a formação, sobre qualquer dúvida que você tenha sobre o Código Pai, se ele te atende, se ele não te atende, mas eu tenho certeza, né, com todo esse ecossistema que eu te mostrei aqui, com as mais de 270 aulas, projetos e principalmente tudo isso vitalício pela primeira vez na história, você vai ser muito bem atendido e vai conseguir atingir qualquer objetivo, perfeito? No mais, espero que você tenha curtido o evento, espero que você tenha gostado aí do evento Lucros no Automático, que você tenha curtido os projetos que a gente fez junto e uma coisa muito importante, você tem 2 opções agora depois de eu apresentar essa proposta aqui para você. A primeira opção é você fechar esse vídeo agora e continuar sua vida aí como investidor, um investidor normal, sem programar, sem unir tecnologia, sem fazer nada orientado a dados, ficar em AX, um Excel e coisas desse tipo. Segunda opção é você entrar na formação do Código Pai e ter esse tipo de experiência aqui, ó. Simplesmente uma experiência de mudança de vida, de forma de encarar seus investimentos, de forma de encarar a tecnologia. Como o Ridivalder colocou aqui, ó, como você diz, é bizarro ganhar dinheiro com isso. Basta estudar e se expor ao risco com moderação e controle. Abração. Então, não tem como você chegar aqui no final e não começar a ganhar dinheiro. Então, você tem uma escolha, basicamente, que o curso vai se pagar aí. Não tem como você não se pagar no primeiro ano, se duvidar, você já vai ter ganhado o valor da formação que eu tô te oferecendo aqui de aniversário no seu bolso, né? Se você tiver mais dinheiro para investir, talvez até menos, 1, 2 meses, você já consegue ter o retorno da formação. Então, enfim, é impossível você não ganhar dinheiro, como os meus alunos aqui estão dizendo na própria plataforma, né? Não tô inventando nada aqui, tô vindo na plataforma direto da formação. Você vai encontrar as mesmas coisas quando você entrar aqui na plataforma, os mesmos comentários. Então, o que eu espero de você agora é que você tome a decisão certa, que é entrar no Código Pai, que eu tenho certeza que isso vai agregar muito na sua vida e o seu risco é absolutamente zero. Você pode assistir tudo e se você em 3 meses não conseguir construir um modelo lucrativo, eu devolvo o seu dinheiro. Perfeito? Tamo junto, até a próxima e eu te espero dentro do Código Pai.